Saudações a todos! O Corinthians vive um momento de transição e transformação com a chegada do novo treinador que rapidamente tem se destacado pela postura proativa, pela flexibilidade tática e pela ousadia em assumir responsabilidades, mesmo com um tempo muito curto de preparação. Em apenas 2 jogos, os efeitos do seu trabalho já são perceptíveis dentro de campo, tanto nos resultados, 2 vitórias consecutivas, quanto no desempenho da equipe. Mais do que vencer o time, passou a apresentar sinais claros de organização, compactação e, acima de tudo, de um plano de jogo adaptável às circunstâncias, o que devolve à torcida uma dose de esperança em meio a um cenário que até então era cercado de dúvidas e instabilidade. A primeira vitória sob o novo comando veio diante do Novo Horizontino pela Copa do Brasil. Embora tenha sido uma partida marcada por dificuldades, sobretudo no segundo tempo, o Corinthians se mostrou mais sólido defensivamente, algo que já pode ser creditado às primeiras orientações do novo técnico. Vale lembrar que ele teve apenas 2 treinos antes desse confronto, o que torna o desempenho ainda mais digno de atenção. A escolha pelo esquema com um jogador à frente da linha defensiva, formando uma estrutura semelhante a 1-41, evidenciou uma tentativa de organizar melhor a transição defensiva e reduzir os espaços entre os setores, algo que vinha sendo um problema recorrente na equipe nas últimas temporadas. Mesmo com o goleiro sendo exigido em algumas oportunidades, foi visível a tentativa de controlar o jogo a partir da compactação e da disciplina tática. O que surpreende é a abordagem direta do novo treinador desde o primeiro contato com o grupo. Em vez de iniciar o trabalho mantendo aspectos positivos da comissão anterior ou apenas observando antes de intervir, ele optou por uma inserção ativa, assumindo totalmente o controle tático da equipe, já que o auxiliar da comissão técnica anterior não estava mais disponível. A conversa inicial foi com um técnico das categorias de base, o que demonstra também uma abertura para compreender o clube como um todo, e não apenas o elenco profissional. Ainda assim, ele não hesitou em aplicar suas ideias desde o início, confiando em sua leitura do elenco e nas suas convicções. Na segunda partida contra o Internacional pelo Campeonato Brasileiro, o desafio era ainda maior. O adversário tem um padrão de jogo mais estabelecido e vinha de uma boa sequência jogando em casa com controle da posse e intensidade. Mesmo assim, o Corinthians foi capaz de construir uma vitória expressiva por 4-2, mostrando não só eficiência ofensiva, como também uma capacidade de adaptação tática notável. Neste jogo, a escolha foi por um 442 bem desenhado, com 2 linhas de 4 claramente definidas e 2 atacantes com funções complementares, Memphis mais fixo na área e Yuri com maior mobilidade para buscar os espaços e criar situações de finalização. A mudança de esquema não pareceu improvisada, ao contrário, mostrou-se bem assimilada pelos jogadores e ajustada às exigências do confronto. Essa flexibilidade tem sido um dos traços mais valorizados pela torcida e pela imprensa, já que representa uma evolução em relação ao modelo engessado que a equipe vinha apresentando anteriormente. A utilização de Memphis em uma posição mais avançada e próxima da área também merece destaque. O atacante, que no ano passado teve um desempenho de destaque quando atuava no último terço do campo, sofria com uma sobrecarga de funções no modelo anterior. Era comum vê-lo recuando demais para buscar a bola, ajudando na construção e por vezes até voltando para auxiliar na marcação lateral. Isso prejudicava sua presença na área e, consequentemente, sua capacidade de decidir os jogos. O novo treinador identificou essa questão e definiu com clareza que o papel de Memphis seria outro mais próximo do gol, com liberdade para finalizar sem a obrigação de recompor constantemente. Contra o Internacional, essa decisão se mostrou acertada. Ele teve atuação destacada participando das principais jogadas ofensivas com presença constante na área e influência direta no desempenho coletivo do ataque. Ainda que o elenco não seja dos mais amplos, o técnico começa a trabalhar com a ideia de rodízio, observando com atenção o condicionamento físico dos jogadores e procurando alternativas dentro do próprio grupo. A ideia é evitar o desgaste excessivo e criar um cenário em que todos possam ser úteis ao longo da temporada.
Essa gestão física e tática é fundamental considerando o calendário apertado e a ausência de contratações até a abertura da janela. Para isso, o treinador tem testado jogadores em funções diferentes daquelas em que atuavam anteriormente, o que permite redescobrir peças e aumentar as opções. Essa metodologia já foi vista em trabalhos anteriores, quando ele conseguiu transformar um jogador de meio campo em volante em outro clube com sucesso. No Corinthians, a aposta segue a mesma linha: identificar novas virtudes em atletas pouco utilizados ou subestimados pela comissão anterior. Há um esforço claro para tornar o time mais compacto e coeso. As linhas estão mais próximas, os setores se comunicam melhor e o espaçamento entre defesa, meio e ataque foi significativamente reduzido. Isso corrige um dos maiores problemas do antigo modelo, no qual a equipe apresentava buracos no meio de campo e pouca fluidez na transição ofensiva. A aproximação entre os setores facilita a recuperação da bola e a criação de jogadas, tornando o Corinthians mais competitivo mesmo diante de adversários superiores tecnicamente. É uma mudança que exige muito treino e repetição, mas os primeiros sinais são animadores. Outro aspecto interessante diz respeito à forma como o treinador lida com determinados jogadores. Há um meio-campista muito talentoso tecnicamente, que mesmo cotado como titular por parte da torcida, iniciou as 2 partidas no banco. Ainda assim, entrou contra o Internacional e marcou um belo gol. Na coletiva, o treinador foi direto ao explicar a decisão acredita no potencial do jogador, mas ele precisa atingir uma condição física ideal para ser titular. A sinceridade na gestão do grupo e a clareza nas cobranças demonstram que há um projeto de médio prazo sendo implementado. O treinador sabe que não poderá contar com todos os atletas em 100% da forma o tempo todo, mas pretende extrair o melhor de cada um nos momentos certos. Esses ajustes táticos e estratégicos vão além da mera escolha de sistema. Eles fazem parte de uma filosofia mais ampla, baseada na leitura de jogo, no entendimento das características do elenco e na capacidade de adaptação. O Corinthians agora parece ter um norte. As vitórias são importantes, mas o mais relevante é que há um plano. E esse plano, ainda em seus primeiros passos, já começa a transformar o time. A sequência do trabalho do novo treinador do Corinthians revela um profissional atento aos detalhes, capaz de transformar uma equipe desacreditada em um grupo competitivo, com identidade e propósito. Após as vitórias contra o Novo Horizontino e o Internacional, o técnico não se acomodou com os bons resultados iniciais. Pelo contrário, usou esse breve momento de estabilidade para aprofundar conceitos, insistir nos treinos táticos e fortalecer aspectos psicológicos do grupo que até então parecia desmotivado e sem direção. A intensidade dos treinamentos aumentou consideravelmente, com foco em situações de jogo, simulações sob pressão e ajustes finos de posicionamento, principalmente na recomposição e na saída de bola. É evidente que, mesmo com pouco tempo, o treinador tem se empenhado em reconfigurar a mentalidade do elenco. Em entrevistas e declarações pós-jogo, ele insiste na ideia de que o Corinthians precisa voltar a competir de maneira consistente, impondo o ritmo desde o apito inicial e não apenas reagindo às ações do adversário. Essa mudança de postura já começa a se refletir no comportamento da equipe em campo. A apatia que dominava o time em partidas anteriores deu lugar a um conjunto mais enérgico que se movimenta com propósito e tenta ser protagonista mesmo em cenários adversos. A vitória fora de casa contra o Internacional, por exemplo, não foi apenas fruto de um contra-ataque eficiente, mas da imposição de uma proposta clara executada com coragem. Uma das características que mais chama atenção nesse início é a comunicação entre os setores. A equipe parece mais falante e mais conectada. Os defensores orientam os meias que, por sua vez, ajustam os atacantes. Há uma cadeia de comando em campo que antes não existia. Isso é resultado direto dos treinos, voltados à coordenação coletiva e ao estímulo da liderança entre os jogadores. O treinador tem valorizado atletas com perfil comunicativo e cobra constantemente que todos participem da organização defensiva e ofensiva, independentemente da posição. Com isso, até jogadores mais jovens que antes se escondiam em campo têm
mostrado mais personalidade, mais voz. Além disso, há um esforço perceptível para blindar o grupo de pressões externas. O novo treinador entende bem o ambiente corintiano e sabe o quanto a torcida pode influenciar positiva ou negativamente. Por isso, tem buscado atuar como um escudo, absorvendo críticas e desviando o foco da cobrança direta aos atletas. Em entrevistas, raramente personaliza os erros mesmo quando evidentes, prefere falar em responsabilidade coletiva, em processo de construção. Esse tipo de postura tem efeitos positivos dentro do vestiário. Os jogadores se sentem mais protegidos e, com isso, mais confiantes para arriscar e buscar alternativas em campo. O posicionamento do time também mudou sensivelmente. Agora, a primeira linha de defesa inicia mais alta, próxima ao meio-campo, com uma postura mais agressiva na marcação. Isso diminui o tempo de posse dos adversários e força erros que podem ser rapidamente aproveitados. No entanto, essa abordagem exige muita atenção dos zagueiros e do volante mais recuado, que precisam antecipar jogadas com precisão para evitar contra-ataques. Mesmo assim, o treinador decidiu bancar esse estilo mais adiantado, pois acredita que o Corinthians precisa ser mais corajoso se quiser disputar as primeiras posições na tabela e avançar nas competições de mata-mata. Essa coragem, aliás, é uma marca registrada de seus trabalhos anteriores, nos quais equipes tecnicamente inferiores conseguiam competir de igual para igual com adversários mais qualificados. Há também um cuidado notável com a bola parada setor, frequentemente negligenciado no futebol brasileiro. Nos primeiros treinos, o treinador já introduziu rotinas específicas para escanteios ofensivos e defensivos com movimentações ensaiadas e marcações zonais bem definidas. Nos jogos, isso se traduziu em lances mais perigosos na área adversária e menor vulnerabilidade defensiva nas bolas aéreas, um problema crônico do time no passado recente. Essa atenção aos detalhes é fundamental em campeonatos equilibrados, onde um gol de bola parada pode decidir o destino de uma partida, ou mesmo de uma temporada. Outro ponto importante é a leitura de jogo durante as partidas. O treinador tem se mostrado habilidoso nas alterações tanto táticas quanto de jogadores. Contra o Internacional, por exemplo, quando percebeu que o meio-campo adversário começava a ganhar espaço, ele reforçou a marcação com uma substituição estratégica e minutos depois o Corinthians retomou o controle da posse. Não se trata apenas de mexer por mexer, mas de compreender o momento do jogo, antecipar tendências e intervir com clareza. Isso passa uma segurança ao grupo e evidencia que há alguém no banco com domínio da situação. É uma diferença gritante em relação ao que se via anteriormente, quando mudanças pareciam aleatórias ou reativas demais. Mesmo com um elenco ainda limitado em termos de profundidade, o técnico vem conseguindo extrair mais de cada jogador. Alguns atletas que estavam em baixa agora recuperam espaço não apenas por confiança renovada, mas porque suas funções foram melhor definidas. Em vez de sobrecarregar um meia com múltiplas funções, por exemplo, ele passou a dividir responsabilidades valorizando as especialidades de cada um. Isso também serve para preservar o físico dos jogadores e evitar lesões, algo que vinha sendo recorrente. O técnico parece compreender que o futebol moderno exige não só intensidade, mas inteligência na dosagem de esforços. E essa inteligência começa na prancheta. Fora de campo, a influência do novo comandante também começa a ser sentida. Ele tem participado de reuniões com a diretoria para discutir contratações, não apenas pedindo reforços, mas explicando os perfis ideais para o modelo de jogo que deseja consolidar. Essa integração entre comissão técnica e direção de futebol é vital para o sucesso do projeto, especialmente em um clube com tantas oscilações estruturais como o Corinthians. O fato de o treinador ter um discurso claro, técnico e embasado facilita as conversas e evita apostas equivocadas no mercado. Ele sabe que não basta contratar nomes de impacto, é preciso trazer jogadores que se encaixem na ideia de jogo e que possam contribuir de imediato. Ainda é cedo para afirmar que o Corinthians está completamente transformado. O calendário é longo, os desafios se acumulam e o elenco ainda tem carências evidentes. No entanto, os primeiros passos são promissores. Existe um modelo em construção
E mais importante do que isso, existe um treinador que acredita nesse modelo e está disposto a bancá-lo. Ele não se esconde, não transfere a responsabilidade. Pelo contrário, ele assume o protagonismo de cada decisão, mesmo sabendo que, em caso de derrota, as críticas serão direcionadas a ele. Essa postura, além de admirável, é essencial para criar uma cultura de responsabilidade no clube. Com uma base tática cada vez mais sólida, um grupo mais consciente de suas funções e um comando técnico que inspira confiança, o Corinthians inicia uma nova fase. A jornada ainda será longa, repleta de obstáculos, mas pela primeira vez em muito tempo, o torcedor sente que há um caminho sendo trilhado. Um caminho que exige paciência, mas que, se respeitado, pode devolver ao clube sua grandeza competitiva. Porque no futebol não se trata apenas de vencer, trata-se de saber por que se vence. E isso agora começa a ficar claro. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians continuando. O Corinthians segue movimentando os bastidores em busca de reforços para a sequência da temporada e o atual treinador Dorival Júnior tem exercido papel decisivo nas escolhas do elenco. De acordo com fontes internas do clube, Dorival solicitou à diretoria a contratação de 2 nomes de peso no futebol brasileiro: o lateral esquerdo Marcelo, que recentemente deixou o Fluminense, e o atacante Pedro, atualmente no Flamengo. A movimentação sinaliza a intenção da comissão técnica de elevar o nível técnico do grupo e trazer atletas com bagagem vitoriosa e perfil competitivo. Marcelo, multicampeão pelo Real Madrid e pela seleção brasileira, encerrou sua segunda passagem pelo Fluminense, deixando uma marca de liderança e qualidade. Mesmo com 35 anos, o jogador demonstrou fôlego e inteligência tática, sendo peça fundamental na conquista da Conmebol Libertadores em 2023. A ideia de contar com sua experiência e visão de jogo agrada a Dorival, que acredita que o veterano pode não apenas contribuir dentro de campo, mas também ser referência no vestiário. Já a investida por Pedro tem contornos mais desafiadores. O centroavante é peça importante no elenco do Flamengo, mas viveu altos e baixos na temporada, com momentos de instabilidade sob o comando de Tite. Dorival, que já trabalhou com Pedro na Gávea e conhece bem suas características, enxerga no camisa 9 o nome ideal para liderar o ataque corintiano, carente de um finalizador nato desde a saída de Jô. A diretoria avalia que a negociação é difícil, mas não impossível, apostando no bom relacionamento do treinador com o jogador como trunfo para convencê-lo. O pedido de Dorival não é apenas técnico, mas também simbólico. Trazer 2 nomes com passagens pela seleção, currículos respeitáveis e identificação com o futebol brasileiro mostra que o Corinthians quer se recolocar como protagonista. A diretoria alvinegra ainda estuda os impactos financeiros das possíveis contratações, mas sabe que, com a janela de transferência se aproximando, decisões precisam ser tomadas com agilidade. Com um elenco que ainda busca consistência, a chegada de reforços experientes pode representar a virada de chave que Dorival busca desde que assumiu o comando. Resta saber se o clube terá fôlego financeiro e força política suficientes para transformar o desejo do técnico em realidade. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!